Aliás, o assunto que a gente vai falar agora é um assunto importantíssimo. É um assunto que precisa mexer com você, precisa gerar atenção e até propagação. Porque é considerado crime, né? Tem lei para isso, mas as pessoas continuam praticando a alienação parental. Isso é muito sério, gente. Acontece quando um dos pais interfere na criação do filho, prejudicando os laços afetivos com o outro. Segundo dados do IBGE, cerca de 80% dos filhos de pais separados, 80% sofrem algum tipo de alienação. E o número de ações relacionadas a isso aqui no Brasil cresceu mais de 1.400% desde 2014, passando de 401 para 5.152 casos até outubro de 2023. Esse dado antigo, agora a gente já está final de 2024, o número é maior, com certeza. Então, a situação é séria, a gente precisa de muita cautela. Os efeitos da alienação podem ser devastadores, tá? Podem resultar em problemas emocionais como ansiedade, depressão. E para ajudar a nos esclarecer mais sobre esse assunto, temos o prazer de receber o advogado Dr. Issei Yuki, especialista em direito da família. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui, uma alegria te receber. Obrigada, doutor. Vamos sentar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Assunto que não deveria nem precisar existir, né? Se as pessoas tivessem consciência do quão nocivo é para uma criança que sofre alienação parental. É verdade. Mas o que as pessoas precisam entender é exatamente isso. O rompimento, a separação, não tem que causar prejuízo para a criança. Ela menos que tem que sofrer o dano, o prejuízo, são as crianças, os menores. Eu acho que os pais é que devem se resolverem. E as crianças sofrem muito com essa questão. Poxa, se você que é adulto não está conseguindo estrutura emocional para lidar com a separação, imagina seu filho que ama pai e ama mãe, e para eles é um amor imenso e igual, não importa se você não ama mais seu marido, se você não ama mais sua esposa, mas o filho continua amando pai e mãe. Imagina como é que é isso, né? É exatamente isso, né? E são essas separações mal resolvidas que geram essas questões das alienações parentais, né? Porque eles utilizam os filhos como uma moeda de troca para atingir ao outro. E quem que sofre mais esse prejuízo? A criança, que não tem ainda aquela estrutura psicológica, sentimental bem definida, é que sofre com essas questões. E a coisa pode começar bem de leve, né? De forma muito sutil. Isso é importante a gente pontuar, que muitos dos pais, eles acham que, como a criança é muito pequena, né, conseguem dominar e interferir nessa questão sentimental e psicológica da criança, mas se realmente for detectada essa questão da alienação parental, existem formas, perícias que conseguem, mesmo a criança falando que não tem nada referente a isso, do pai com a criança ou da mãe com a criança, para fazer em desfavor um do outro, existem meios para conseguir chegar na verdade real. Uhum. E quando eu falo que isso começa de uma forma muito sutil, é que são comentários que às vezes a pessoa faz assim, achando que não é, mas o que eu fiz não é tão grave, mas qualquer coisa para uma criança é muito grande, né? Então, e o seu pai, ele é um imprestável mesmo, ele nunca tem tempo para te buscar. Isso é péssimo, né? Péssimo. Seu pai dá uma pensão miserável, não dá para comprar nada aqui para casa. Porque na cabeça desse menor, o pai é o herói, a mãe também é uma heroína para ele. Aí uma parte fica desdenhando e fica falando que o pai não gosta, que o pai não faz isso. O pai está com outra família, está com outro filho, olha, ele só gosta do outro filho e tal. Essas questões que são características de uma alienação parental. E a criança sofre mesmo. Eu tô lembrando agora do filme do Elton John, não sei se vocês assistiram, Rocketman, que mostra muito isso, né? O quanto ele sofreu com a separação dos pais, de perceber que o pai, com a nova família, tinha um tratamento diferente que tinha com ele, enfim. Isso é devastador pro resto da vida. Exatamente. E outra questão também é que as pessoas entendem que a alienação parental, quem realiza essa alienação somente é o pai e a mãe. Não é isso. Qualquer familiar, por exemplo, o avô pode
fazer uma alienação, né? A avó, o tio, um primo. Então, todas essas questões que interferem na saúde mental e psicológica da criança em desfavor de alguém, isso é uma alienação parental. E aí, como é que quem está consciente, lúcido, percebendo que não está sendo legal, pode agir em relação à justiça? Primeiramente, procurar um bom advogado para orientá-lo e judicializar essa questão, né? A alienação parental não é um crime, tá? Ela é uma questão administrativa que você tem que usufruir do judiciário, da tutela do judiciário, para conseguir realmente detectar essa alienação e ver as consequências dessa alienação. Tá, mas aí não é um crime, mas existe Punição sanções, para né? isso. Inclusive, as partes que fazem essa alienação, elas podem, inclusive, perder a guarda e passar para a outra parte. Uhum. Não é um crime pensando em legislação, Preso, né? essas questões todas, Mas é né? um crime fazer isso com uma criança, gente, é uma judiação, não é? Eu também acho que as pessoas têm que se resolver melhor. E hoje o judiciário, eles auxiliam nesse intuito, que eles fazem essas questões de reunirem pais, né, para discutirem e verificarem essas questões em favor do menor, né? Para eles se entenderem entre eles, adultos, e não prejudicar o menor, né? E outra questão também, quando você usa do auxílio do judiciário, os juízes têm forçado as partes a fazerem o uso de psicólogos, né, terapias, sempre para preservar o menor. Importantíssimo. Hoje a gente tem algumas formas de lidar com a criança em relação a uma separação, né? Se a criança fica com o pai, se fica com a mãe, se fica um pouco com os dois. Como é que a gente faz hoje em dia? No meu entendimento, o melhor formato quando existe a separação é que seja a forma da guarda compartilhada. Explicando melhor para todos, a guarda compartilhada não é o que todos imaginam, que vai ficar 15 dias na sua casa, 15 dias na casa do outro. Não, a guarda compartilhada é para compartilhar as responsabilidades, as decisões desse menor. Onde que nós vamos colocar ele, em qual escola, qual médico, qual hospital, tudo isso é a guarda compartilhada. A guarda unilateral é quando fica somente com um, né? E a responsabilidade com ele também. Eu acho que a melhor forma é a guarda compartilhada. Mas aí, em relação a dias, quem define quanto tempo na casa de um, quanto tempo na casa de outro, quais dias que fica? Se for da forma consensual, as partes podem estipular as visitas, né? Ou as visitas ficam livres, ou eles estipulam. Normalmente, é estipulado o quê? Dia das mães com a mãe, dia dos pais com os pais, final de ano, Natal com um, Ano Novo com outro, no ano seguinte inverte, nas férias escolares 15 dias com um, 15 dias com outro. Essa é a praxe. Uhum. Normalmente essas separações elas são consensuais ou a grande maioria é litigiosa? Olha, no meu escritório é equilibrado, tá? E mesmo quando chega de forma litigiosa, eu tenho essa questão do contencioso e tentar resolver de forma amigável. E a gente tenta e a gente consegue reverter no próprio escritório e fazer de forma consensual, que é a melhor forma, né? E mesmo quando você está de forma consensual, eu oriento ainda as pessoas a homologar essa sua decisão. Quando os dois estão separando de forma amigável, que é a hora de você pontuar o que é de direito de um e de outro. Esse é o momento, porque quando já está brigando, aí que é o problema. Né? E às vezes as pessoas falam assim, a gente está se separando de forma amigável, está tudo bem, deixa para lá, depois a gente vê isso e tal. Não façam isso, porque enquanto está bem, que é a hora de todo mundo pontuar o que é de dever e direito de cada um. Porque depois de um certo tempo, nem tudo, né? Não vamos generalizar, mas aí vem os agregados. E normalmente os agregados é que geram esse problema. Você gosta mais desse filho com a outra, olha, nosso filho está sendo prejudicado com isso. Então, aí que começam as questões. E se já está tudo documentado,
Verdade. Tá tudo Até a certo. parte financeira, né? Exato. Quando vem o agregado, fala assim, não, mas não é justo, porque eu também trabalho, porque esse dinheiro também é meu, e você tá pagando pagando esse tanto de pensão, vamos diminuir essa pensão, vamos parar. Exato. É bom resolver as questões antes. Chega com mais frequência no consultório, assim, chega lá uma pessoa que está se separando, qual é a maior dúvida que ela tem? A maior dúvida é realmente com a partilha dos bens, a guarda dos filhos, como que deve proceder ou não, a gente orienta da melhor forma possível, e os alimentos, né? Para os menores, é isso que são as maiores dúvidas que chegam. Olha, aqui chegam também algumas dúvidas e a gente vai conferir agora e você vai ver quais foram as dúvidas que chegaram pra gente até agora, tá bom? Então vamos colocar aqui na tela. O Valdir Moura quer saber: como eu posso saber se meu neto está sendo afetado por isso, alienação parental? Existem sinais para isso? Então, como que você deve visualizar isso? Através de testemunha, de mensagem de WhatsApp, né? Alteração do humor da criança, tal. Havendo alguma dessas questões que você já vê que está sendo o menor induzido a erro com relação ao pai ou com relação à mãe, já é o momento de você procurar uma ajuda para intervir nessa questão. Perfeito. O Rogério diz assim: quando estou com a minha filha e a mãe dela fica me ligando... Quando estou com a minha filha, a mãe dela fica me ligando toda hora. Estamos separados há 5 meses. Isso pode ser considerado alienação parental? Me incomoda muito, tenho medo de fazer algo e ela afastar a minha filha de mim. Não, o simples fato dela ligar toda hora é um excesso de zelo, alguma coisa pode ser alguma coisa também que não seja isso, mas esse fato em si não caracteriza alienação parental, né? Agora, se ela liga no momento que está com o pai e fica, olha, cuidado, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo lá e tal, é uma outra questão. O simples fato, e aí, tá tudo bem e tal, isso não é alienação parental. Ele tá falando que fica muito incomodado quando ela liga e ele tem medo de fazer alguma coisa que não seja legal. Você não pode também ser grosseiro com ela na frente da sua filha, porque ela tá te ligando, né? Tem que ter um pouco de senso. A preocupação não é uma alienação, né? Exato. Olha, a Francisca Lima diz: como isso pode prejudicar a vida de uma criança? Isso pode ser muito prejudicial na vida adulta, principalmente, todos esses traumas, né? Todas essas questões, essas brigas e todas essas interferências sentimentais e psicológicas na criança, isso pode ter um problema na fase adulta. Sabe que tem crianças que têm problemas sérios, cognitivos, inclusive dificuldade de aprendizado. Exato, de concentração. Problema na Problemas de escola. relacionamento, Isso. tudo por conta de alienação parental. E como o doutor falou aqui, não precisa ser nem de um dos cônjuges, vô e vó, que fala mal da mãe, do pai, da criança, né? Ah, seu pai isso, sua mãe aquilo, isso é muito sério. Como eu posso conversar com meu filho sobre esse assunto sem causar briga? Me preocupa muito que meu filho esteja passando por isso e não sei o que fazer. É aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Você tem que ver os sinais que essa criança apresenta. Se ela tem uma personalidade, e essa personalidade ela é alterada depois da separação, alguma coisa está errado, né? Se ela fica com medo, por exemplo, né? Ela vai com o pai ou com a mãe fazer a visita e quando volta ela está diferente com você, é um sinal. Então você tem que ficar atento aos sinais. E você detectando alguns sinais, aí sim você tem que procurar ajuda. Gente, eu acho que tem que tentar buscar equilíbrio. Hoje Exato. eu falei uma palavra do dia que fala Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, né? Que quem está nele frutifica. E frutificar significa ser parecido com Jesus. Então tem que tentar ter equilíbrio, sabe? Ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa sensata. Isso tudo faz parte de ter uma vida melhor. Eu fico lembrando de cenas que eu já vi na vida real, filme, novela que retrata muito a vida real, né? De pai que não está falando para criança, mas fala alto. Aí essa mãe, como é que eu vou conversar com meu filho? Eu entendo o medo dela, porque de repente ela vai falar: meu filho, você não pode xingar a mãe do seu filho do jeito que você faz. Ah, eu xingo mesmo, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Aí fala alto,
E a criança tá ali ouvir. perto ouvindo. Né? Querendo machucar essa criança, usando essa criança, afetando essa criança. E parece que é com raiva, porque é o fruto daquela relação que não deu certo. Na verdade, é uma frustração da própria pessoa, né? Tem que se resolver. Tem que entender que essas questões mal resolvidas entre os dois, tem que ficar entre os dois. A criança vai ser filho sempre. O casal se separou, mas será sempre filho de um e de outro. E não é só mal resolvida entre os dois, né? A pessoa fica mal resolvida porque muitas vezes ela se sente mesma. culpada porque teve um casamento fracassado. Então vai se tratar, tem que se tratar, porque senão... Os psicólogos estão aí para isso. Né? E aí quem vai sofrer mais é o filho, se você não cuidar. Boa tarde, adoro o programa. Minha dúvida é... Minha neta de 7 anos está envolvida em uma situação assim. Como avó, eu poderia tirar ela de casa para sair dessa situação? Na verdade, num primeiro momento, quem tem que tomar uma atitude é ou o pai ou a mãe, que tem o poder, né? O pátrio poder. Né? Agora, se o avó, ele visualiza, ele enxerga uma questão que um dos pais não está, ele também pode se socorrer do judiciário, né? Mas quem tem que tomar a iniciativa são os pais. A Paula Freitas pergunta o que veio na minha cabeça agora, Paulinha. Boa tarde, isso só acontece com pais separados? Porque tem casal que faz alienação parental numa relação a dois. A alienação parental não necessariamente precisa ser, como você está falando, de separados. Eu posso estar casado e falando mal da minha esposa, fazendo isso, fazendo aquilo, pensando já num futuro e quando eu separar, a pessoa vai ficar do meu lado. Ou não separar nunca. Eu conheço casal que fica o tempo inteiro. Seu pai não presta, seu pai é vagabundo, seu pai não ajuda, seu pai é isso, seu pai é encostado. Mas pode se socorrer do judiciário também. Isso é alienação parental. Alienação parental, mesmo casado, você pode se socorrer para obrigar essa outra parte a fazer um tratamento psicológico, alguma coisa, um acompanhamento, né? Tudo é válido para mim. Os dois têm que se tratar, e muito sério, Exato, né? uma terapia de casais, porque alguma coisa isso faz mal para a criança. Exato. E os prejuízos para a criança, estando o pai casado ou separado, são os mesmos. O prejuízo sempre é da criança, e isso que a gente tem que preservar. Olha, Fernanda Pimenta diz, gostaria de saber o que é preciso para provar que está acontecendo uma alienação parental. A gente já falou, mas não custa reafirmar. Mensagem de WhatsApp, testemunhas, todas as questões que envolvem essa modificação da personalidade da criança, isso já é um sinal que você deve tomar uma atitude com relação à alienação parental. Perfeito. Gente, qualquer dúvida, aliás, precisando de um advogado de direito da família, Dr. Issei Yuki. Ele está no Yuki Advogados e o contato é o 11 20 91 0683. Você pode marcar uma consulta. Yuki Advogados, 11 20 91 0683. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma alegria te Obrigado. receber. Prazer e estar até a aqui. próxima, Obrigado. Tá bom?